Olá, deixa eu esperar aqui um segundinho. Opa, olá pessoal, esperar aqui vocês entrarem pra gente falar hoje sobre como está sendo aí a primeira semana ou duas já aí no Brasil, né, de retiro. Vou botar aqui o assunto da live, enquanto o pessoal tá recebendo o aviso de que eu estou aqui. Que a gente vai bater um papo sobre medo. Certo? Olá! Oi, Mônica! Mônica é ótima, né? Maiara Vasconcelos. Fernanda, que legal te ver aqui. Ela já entrou. E a gente vai falar hoje com a Rosiana Ribeiro, psicóloga, minha mami. Um papo que a gente normalmente até teria já pelo telefone, pelo FaceTime, e por que não abrir aqui pra vocês? Já é o segundo. Semana passada a gente também falou sobre como enfrentar a ansiedade nesses tempos, né, de coronavírus e de ter que ficar em casa e de como conviver com a incerteza, do que não saber, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, de, enfim, mudar completamente a rotina da nossa família, né, ter os filhos dentro de casa, fazer tarefas escolares e fazer uma escolinha enquanto, né, é o que tem, e todos os questionamentos, as preocupações, né? E hoje vamos falar sobre medo. Eu vou chamar ela aqui porque melhor a gente fazer a introdução com a profissional, né? Porque eu não sou psicóloga, eu só sou uma metida a falar de tudo. E ai, deu certo. Well done, conseguiu! É uma dificuldade, Mel. É normal, né? Muito É. bem. Tava aqui introduzindo, não sei se você conseguiu ver o que eu tava Eu falando. vi, hoje cada vez eu tô ficando um pouquinho melhor, como tudo. Que é um papo que a gente normalmente já teria, né, mãe? De É medos, de sim, eu acho que é um papo inseguranças, de super ansiedade. E importante. aí, por que não abrir, né, para todo mundo, para, enfim, conseguir compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e a gente abusar um pouquinho. Quem tiver perguntas, pode mandar aqui nesse ponto de interrogação ou escrever aqui mesmo, que a gente consegue ver. Oi, Juliana. Olá, Malala. Oi, Paula. Que legal, Jana. Ai, uma galerinha aqui já. Renata. Que bom que você conseguiu entrar, Renata. Então, gente, essa é minha mãe. Não vou negar, não vou mentir, porque é a verdade. Mas é uma profissional maravilhosa e queria compartilhar aqui com vocês. E ela sugeriu da gente falar sobre medo, né, mãe? Isso. Eu achei importante falar sobre mesmo. Mas você falou assim, abusar um pouquinho. Na verdade, nos tempos que a gente está vivendo, nada é abuso. Eu tenho recebido um monte de telefonema. Hoje eu tomei café da manhã com uma pessoa. Eu tenho tentado conversar com muita gente para me ajudar, para conseguir também ajudar todo mundo. E na verdade não é nem ajudar, é para facilitar o caminho da gente nesse momento. Eu acho que a gente tem que convergir para um sentimento bom, para uma energia boa. E muita gente tem falado comigo sobre medo, e por isso eu sugeri da gente conversar sobre isso. A semana passada a gente falou da ansiedade, eu falei dos pensamentos, mas eu penso que o que está acontecendo mesmo, que a maioria das pessoas está ligando e falando, e os próprios meus pacientes, é sobre o medo. Né? E eu tenho perguntado muito assim, porque o medo, por exemplo, aliás, vou até aproveitar aqui e conversar sobre isso, porque muita gente deve ter médico na família e médico que está envolvido e cuidando de gente que está com esse vírus. E eu Uhum. escutei de uma pessoa super querida o quanto é assustador em alguns momentos estar ali.
E o quanto também é assustador para profissionais da área de saúde que não estão acostumados a trabalhar tendo medo com esse sentimento. Fica muito complicado. Então, e eu estava explicando, e eu vou aproveitar para colocar aqui para a gente poder pensar um pouco sobre isso, que o nosso medo, o medo, uma pessoa, um médico que está trabalhando, ou um enfermeiro, um auxiliar, até um faxineiro mesmo, que está envolvido perto do lugar que tem alguém com o vírus, gera sim algum medo. E isso é muito normal que aconteça. Então, o que eu estava colocando é que normalmente o médico está acostumado a trabalhar com compaixão. O treinamento do médico é muito, é de doação. Então, quando a gente está com um paciente, a gente procura dar para ele tudo que a gente tem, tudo. E em algum momento a gente esquece da gente. Isso faz parte do treinamento, faz parte da faculdade de medicina, faz parte de toda a faculdade que lida com saúde. Então, a gente, quando está com a pessoa, a gente sente que aquela pessoa precisa, a gente se entrega totalmente. A isso eu dou o nome de compaixão. Tem até um filme que eu mostro muito no curso que eu faço para mostrar a diferença entre empatia, que empatia é você se colocar no lugar do outro, na perspectiva do outro. Ok. E isso a gente está acostumado a fazer e muitas vezes a gente faz até para vender um produto, para qualquer coisa. Mas quando se trata de compaixão, eu me coloco no lugar do outro e me entrego totalmente para o outro, em benefício do outro e esqueço de mim. Isso é compaixão. Quando eu vejo o outro como um semelhante e a entrega é total. E aí fica muito complicado quando você trabalha com empatia, compaixão e aparece o danado do medo. Não combina saúde, tratamento, ajuda, empatia, compaixão e medo. O que está acontecendo comigo? Fica complicado lidar com isso. E é muito importante que as pessoas que estão lidando com essa questão entendam que o medo é extremamente benéfico. Ter medo nesse momento ali, que você está ajudando aquela pessoa, é fundamental, porque você vai se proteger um pouquinho. O medo, um pouquinho de medo, aquela dose, ela é necessária para minha autopreservação. E isso é fundamental. Até porque, vamos lá, você é interesseira. Eu quero que esse médico tenha mesmo um pouco de medo para ele se preservar e cuidar das outras pessoas e até cuidar de mim se eu precisar. Fazer o quê? Faz parte, né? Então, o que eu penso é que é muito sério quando ele tem medo, porque ele não entende mas de repente é como se esse medo fosse uma coisa, um ser estranho, tão estranho quanto o vírus. Ele sente culpa porque ele sente medo, acha que ele não está conseguindo executar a tarefa dele da melhor forma e está, porque diante de um paciente a gente faz aquilo que a gente acredita que é o correto, mas a gente precisa se preservar. Então, o importante é que a gente aceite, nós todos que estamos em casa, a gente tem que aceitar que a gente tem o medo. O medo faz parte. Aliás, eu vou te dizer, quem está hoje sem medo, não está bem. Está muito fora da realidade. Porque a gente tem que ter um pouco o medo no sentido medo do tamanho correto, aquele medo suficiente para que eu me proteja, que eu não saia encostando em todo mundo, que eu não esqueça e vá beijando todo mundo, que eu olhe os meus netos e queira abraçar e eu me contenha por mim e por eles. Então, é importante, quando eu vou na lixeira, que vou abrir a maçaneta, eu tenho que ter preocupação sim. Eu vou lá com um papelzinho, com álcool, molhado com álcool, mexo na lixeira, volto para minha casa, boto meu chinelinho de borracha, deixo ele do lado de fora. É fundamental esse medo. Ele me preserva, ele me protege, tá? Mas tem um outro medo, Mel, que chega muito no que a gente falou. Eu não quero ficar muito didática, tá? Tô explicando de uma Tudo forma bem, eu tô só assim, ouvindo pra gente dar um start aí no assunto. Porque eu acho que tem também um medo, mãe, da incerteza agora, né? De quem, por exemplo, trabalha por conta própria e não sabe o que vai ser da economia, especialmente no Brasil, aqui também, né? Qualquer lugar. Mas acho que o Brasil, hoje, as pessoas estão com muito medo. Tanto é que tem aquela que a gente estava falando hoje mais cedo, não vamos entrar aqui em política.
mais do pronunciamento do Bolsonaro e, né, de quem está a favor de voltar logo a trabalhar e quem não estava, né? Tudo movido por medo, né? Pelo medo, pela incerteza. Mas é um outro medo. Vou Mas colocar são para vários você. medos. Então, e é desse outro medo que eu ia dizer agora. Nós falamos do primeiro medo, que é o da autopreservação. Mas é muito importante que eu tenha cuidado para não ficar com medo do meu medo. Veja bem, eu hoje estou em casa, trabalho muito, a gente trabalha, mas não é o suficiente. A gente tem, as contas vão chegando, até achei graça que eu recebi o meu consultório, o condomínio, já por WhatsApp, com a preocupação de não haver falha no pagamento. Então, claro que a gente está o tempo todo atento e preocupado com os pagamentos. Ok. Mas existe o medo do medo. Meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir pagar, as minhas contas vão dar todas erradas, eu vou acabar perdendo isso, perdendo aquilo, vou fazer dívidas, e aquele medo do que não aconteceu. Não aconteceu ainda. Ah, Rosina, é fácil para você dizer isso, porque vai acontecer. Eu digo, ok, que você agora seja um guru e que adivinhe que vai acontecer. Então, eu penso assim, que vai resolver alguma coisa nesse momento, eu tenho como resolver, sinceramente, essa minha preocupação? Não tenho. Tudo vai acontecendo, as contas vão chegando, para alguns fica uma bola de neve, isso faz parte da nossa vida, eu não concordo, mas eu aceito. Irrita algumas pessoas me escutarem? Claro que irrita. Porque as pessoas não gostam desse lado de mais assim, sereno de falar da vida. Mas é verdade. A gente precisa entender que a gente é impotente. Eu vou até colocar um negócio interessante. Uma gracinha. Eu costumo usar muito oráculo. Sempre de manhã eu abro um oráculo e faço uma pergunta e eu vejo a partir da minha energia, sintonia. E eu acho muito gostoso isso, me dá uma sensação muito boa, até porque eu começo a raciocinar sobre alguma dificuldade que surge ali no oráculo. E eu tinha tomado uma decisão, feito um monte de pagamento, organizado várias datas, e eu tinha certeza que uma determinada coisa ia acontecer num determinado momento, estava tudo certo. Eu me lembro tão bem que eu falei assim, hoje vou perguntar isso, mas que bobagem, isso já está tão certo. Para que você vai perguntar? E puf, abri o oráculo. E ele disse para mim assim, nada vai ser como você está imaginando. Eu dizia, que é isso? Tá doido? Esse oráculo tá errado. Aí eu abri de novo. E de novo ele disse, vai acontecer alguma coisa que não está no seu controle. Eu falei, como não está no meu controle? Claro que está no meu controle. Eu já paguei, já resolvi, está tudo reservado, a data está certa. Alô? Abri de novo e deu isso. Eu falei, esse oráculo tá maluco, já não serve mais, talvez a minha energia não esteja boa, eu larguei para lá. Mel, de repente surge essa história de corona, e aí 2 dias depois ui, meu Deus, e não é que é verdade? Não deu nada certo. O que é importante aqui de eu estar colocando, que a gente está falando de medo, é a gente falar um pouquinho de fé. Porque nós estamos acostumados a falar muito a controlar tudo. Eu nem acho que eu seja tão controladora, tá? Eu acho que eu sou mais uma figurinha mais bagunceira, um pouco. Mas eu tinha certeza que eu tinha controlado as coisas. Eu sei que eu não controlo as pessoas, mas eu controlo as coisas. Achava. E o que eu aprendi é que, na verdade, a gente não controla nada. A gente organiza, a gente, claro que tem um propósito e a gente quer que aquilo aconteça. Nós temos uma meta, um objetivo, ok. Mas é fundamental que eu entenda com essa história toda que há alguma coisa muito maior do que o meu controle, que é a fé. De verdade, parece um pouco de carolice, mas é fé. Fé não é no sentido religioso, tá? Zero religião, e você sabe disso, que eu sou zero religiosa. Mas é fé no sentido de confiar num poder superior, numa energia maior do que a gente, e que em algum momento eu controlo tudo, mas as coisas acontecem às vezes porque elas têm que acontecer. A gente tem tantas perdas ao longo da vida, tantas coisas acontecem, a gente às vezes protege tanto uma pessoa para não sair de casa, de repente ela vai botar uma tomada para funcionar e simplesmente leva um choque e morre. Isso acontece, né? Às vezes a pessoa está no fogão, pá, explode uma panela e ela
Fica mal. Então, é a gente entender que a gente faz tudo para que as coisas deem certo, mas a Claro. gente não tem controle de nada. E aí vem a história do medo. Esse medo do medo, que é a ansiedade, ele atrapalha muito a gente. E aí volta para aquela coisa que a gente conversou da outra vez, os nossos pensamentos. Quando eu tenho medo, os pensamentos que vêm são muito negativos. Dificilmente surge o medo medo ansioso, tá? O medo saudável, o medo que me protege, é muito válido e muito importante. Ele diz, calma, Rosina, tem cuidado. Você botou sua máscara? Você está bem organizado? Você lavou suas mãos? Então, esse é o medo necessário. Mas o outro medo diz, agora você está ferrada. Vai acontecer uma coisa muito ruim. Agora ferrou, perdeu tudo. Vai morrer todo mundo. Que é isso? Isso é tudo fabricação do pensamento ansioso. Isso não é verdade, mas não é verdade mesmo. Claro que nós estamos num momento de vírus, um momento que nós estamos muito à deriva. Mas se eu posso pensar, eu tenho duas escolhas. Pensar no medo ansioso, nesses pensamentos que a ansiedade me dá, ou buscar um pensamento sereno que me acalme, que me alente. Claro que eu não vou dizer, não, tudo vai dar certo, porque muita gente diz que o tudo vai dar certo e incomoda. Mas a gente pode dizer racionalmente, nada aconteceu ainda. Então não tem É. sentido esse pensamento. Vamos viver o hoje. Você Entendeu? acha Porque quando que. você... Aham. Não, e Tá? você acha que agora, por exemplo, a gente aqui já fez uma semana de ficar em casa, né? De confinamento aí do nosso retiro que a gente combinou, né? E às vezes não parece retiro, né? Parece mesmo confinamento. Até É. fiz um post sobre isso falando que realmente às vezes a gente enche o saco da coisa de focar no retiro e no lado positivo e aí o medo até vai embora, a gente fica meio de saco cheio, e depois quando você cai em si, aí vê a notícia, aí vê agora o Boris falando, o Boris pegou agora o coronavírus, né? O primeiro-ministro está com coronavírus, mais outras duas pessoas. Aí você fica. Aí vem o medo também, né? A gente vai no mercado. Eu fui no mercado essa semana e eu vi, assim, eu fui bem no finalzinho do horário da farmácia. E eu cheguei lá, já não tinha mais ninguém. Eu fui uma das últimas a entrar. Aí eu vi um senhorzinho com máscara, todo mundo com aquele clima, assim, sabe? A moça do caixa de máscara, luva, meio distante, assim, né? Pra gente poder pagar e sem querer. E aí dá um medo, né? Você fala, gente, eu sei que o negócio é sério, mas aí você vai ver assim a realidade das ruas, o silêncio, as pessoas se cruzando assim distantes. Não sei se tá assim aí, não sei se você chegou aí no mercado, alguma coisa, mas assim, eu cheguei em casa com medo. Pelo meu Com Deus. medo Aí eu e comecei até a tossir. Falei, gente, tô sentindo alguma coisa, acho que eu peguei esse negócio. Né? Tem tantos medos aí, né? Tanta coisa envolvida. Você acha que essa uma semana faz o medo ser diferente? A gente vai mudando as eu sensações? acho que o medo piorou. Eu acho que, pelo que eu vi das pessoas, o medo aumentou. Porque a gente, na primeira semana, ficou e a gente aguardava alguma novidade, mas a verdade é que nós estamos aguardando mesmo. Eu vou falar o que eu penso, tá? Eu sou psicóloga, não estou aqui como dono da verdade, não, nem como um cientista. Mas por tudo que eu escutei, esse nosso confinamento, esse nosso retiro compulsório, como eu tenho insistido muito em falar, não porque eu acho bonito, não, é porque a minha cabeça se sente mais confortável, porque quando eu falo confinamento eu me sinto meio aprisionada, e quando eu Presa. falo em retiro É. compulsório eu me sinto mais alegre, mais flexível. Mas o que... Me volta aí, me ajuda, o que eu estava falando Que o medo agora? aumenta, né? Aumentou assim nessa última Que o semana. medo aumenta porque nada aconteceu, a gente ficou parado e nada aconteceu. Ao contrário, aqui no Brasil, aconteceu uma confusão danada. Muita gente, eu não vou falar de partido político, mas muita gente está muito desconfortável com esse retiro compulsório e, sabe, vou falar uma coisa tipo alívio do desprazer. Tem pessoas que preferem arranjar uma confusão sobre um tema polêmico a ter que pensar na realidade. Que nós agora estamos totalmente impotentes diante de um vírus e sem saber o que vai acontecer.
Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, e por isso o tempo todo eu falo de energia e de unir forças. É hora da gente pensar, ter um pensamento só. Cuidar da gente, cuidar de quem está perto da gente, nos proteger e proteger quem a gente consegue proteger, trocar palavras muito gentis com as pessoas que nos conhecem, tentar lembrar de pessoas que a gente sabe que são solitárias e que nesse momento precisam que a gente dê uma ligadinha para dizer: oi, como é que você tá? Liguei para bater um papo. Ou puxar uma live e fazer 4 pessoas, sabe? E conversando Uhum. como a gente já fez, já fiz com a sua avó, já fiz com uma amiga, já fiz com outra, hoje eu tomei café com outra. Por quê? Isso ajuda muito a gente ter serenidade, conseguir conquistar a serenidade para esperar. Esperar o quê, Rosiana? Que esperar o quê? O vírus me pegar? Não. Esperar dar o tempo necessário para a gente ver o que vai acontecer realmente no nosso estado. Eu estou falando de estado porque o Rio de Janeiro é o estado que está mais confuso, né, que eles dizem em termos de solução dessa história. Então eu acho que a gente tem que realmente ficar em casa, quietinho, esperando 15 dias para poder, então, porque se os hospitais estão esperando, se organizando, se preparando para daqui a 15 dias receber aquele número maior de pacientes que podem estar com esse vírus, e aí sim a gente vai saber o que fazer, não é hora da gente estar na rua permitindo que ele cresça, que ele se espalhe. Acho que a gente Uhum. agora tem que se unir de verdade e ser muito camarada com os nossos colegas médicos, É verdade, enfermeiros, né? pessoas de limpeza. É verdade. Mas é normal, mãe, ficar emocionada. Ontem a gente fez aquele momento de palmas aqui também. Foi muito bonito de ver, sabia? Televisão, mostrando todo mundo na rua, batendo papo. Todo mundo foi para as portas de casa, né? Tá todo mundo muito, muito grato, assim, aos médicos daqui também, aos enfermeiros. Até tava E, falando e porque é interessante. agora o Boris não, né? O governo fez uma entrevista agora e eles estavam falando, eles conseguiram mais de 400 mil pessoas para se inscreverem como voluntários, para ajudar no sistema público de saúde, para ajudar os médicos e enfermeiros, né? E não necessariamente trabalhando em hospitais, mas está todo mundo com tanta gratidão que todo mundo quer, óbvio, ajudar o país, né? Mas também quer estar ali com esses profissionais e fazer a parte deles, né? Isso é muito legal. Que é o que está me emocionando agora, é a solidariedade. E é isso que eu acho que é importante nesse papo e nessas conversas. Ontem eu fiz algumas pontinhas e coloquei na mídia social, falando um pouquinho das coisas, mas eu acho que cada um de nós tem um pouquinho para dar. E a gente está buscando isso, é ser solidário. Olha, solidariedade é um sentimento que a gente estava vendo muito pouco. Existe muito Uhum. a questão do controle, da ganância, da vaidade, e a gente estava se perdendo nisso. Então, agora é a hora que cada um vai fazer um pouquinho, e é a soma desse pouquinho que vai fazer o todo. Não tem um que é mais importante que o outro, um que fez mais do que o outro, porque todos juntos é que vão dar esse resultado, e isso é É muito verdade. importante. E sabe Entendeu? que até Desde o a governo pessoa da usou essa limpeza. palavra, achei muito interessante, que eu não lembrava dessa palavra, de selflessness, né? Do contrário do selfish, né? Do self, né? Isso é tão bonito. E até o governo falou sobre isso na televisão, você vê. É uma coisa que tá todo mundo emocionado com isso, assim, sabe? Que É realmente isso. tá bonito. Você vê as amigas compartilhando frutas e legumes porque não conseguiram achar, sabe? Aqui a gente tem muito esse senso, né, de comunidade, porque a gente está sem família, então uma conta realmente com a ajuda da outra já normalmente. Então esse senso se expandiu, sabe? Tão bonito ver. É muito E bonito. ajuda no Olha, medo também, né? Ajuda no medo também. A gente muito, sabe que tá porque a todo gente mundo vê que não junto, está unido. sozinho. É. A gente até brincou, né? Olha, gente, se alguém aqui pegar o coronavírus, avisa, porque a gente deixa as compras aí na porta, a gente leva o que vocês precisarem, deixa aí na porta e sai correndo, né? Mas é Então, isso. assim, isso Eu é acho que é muito legal. muito importante
porque a gente estava solitário. A gente tinha um monte de gente perto e a gente tinha até medo de gritar, porque se a gente gritasse, podia levar até um tiro, né? Agora, a gente sabe que a gente tem alguém. Eu acho que quando a gente busca um amigo, a gente diz, olha, você não está sozinho, eu estou com você. Ligou para mim uma amiga desse encontro lá na Alemanha que eu fui, e eu achei tão lindo ela ligar. Oi, como você está? Eu estou acompanhando tudo aí no Brasil. Ela é muito bonito ver. Nós É, todos, o legal. mundo não tem mais, a Eu tenho gente uma não está mais checklistzinha, assim, que não necessariamente eu ligo, mas eu mando uma mensagem, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem hoje? isso. Eu já tenho uma checklistzinha que de vez E em vai quando eu lembro, aumentando essa deixa eu falar. checklist. Dá dever de casa para alguém da checklist para ligar para outro, entendeu? Eu acho que é isso, é a gente fazer isso uma corrente maior. E a gente, olha, a minha checklist está aumentando, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Então, você faz aí esse, e aí fala por mim, e a gente poder entender que está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo um pouco. É Né? verdade. A gente ainda tem tempo, Mel? É, então eu esqueci de contar o tempo. A gente vai ter que depois cortar o vídeo, não tem problema, mas eu esqueci. Não? Esqueci. Mas o Tá. que eu ia falar agora era. Esqueci agora o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, já Mel, esqueci. então deixa eu Hum, aproveitar e posso entrar em outro tema? pode. Pode. Teve uma pessoa que ligou para mim, aliás, foram duas pessoas. Uma disse assim: engraçado, eu leio tão rápido e agora não estou conseguindo ler nessa velocidade toda. Tem uma coisa errada comigo. Como se achasse que o problema era. Eu falei: vem cá, você queria ler rápido, como você sempre leu? Claro que não. Como é que você vai ter? A sua atenção está totalmente dividida. E aí eu falei assim, de um trabalho que eu estou fazendo também aqui em casa, que eu consegui fazer como se fosse fichando um livro que eu tenho que ler. Eu gostaria de ler, né, para aprender mais um pouco. E eu não, a minha atenção não dá. Sabe quando você lê e aí você não lembra tudo? Alguma coisa foge? Nós estamos com a nossa atenção dividida. Um lado nosso está muito ligado naquilo que a gente quer, na leitura, no trabalho, em tudo. O outro lado nosso, ele está simplesmente em estado de alerta. Ele está ali pronto para se defender. E isso é muito sério, porque a atenção, ela tem um foco. E, infelizmente, agora, o foco está todo ligado no instinto de autopreservação. Então, a gente está usando aquilo que sobra do foco, entende? Que é Uhum. o livro, e a gente, em algum momento, até está focando nele, mas a gente não consegue. A nossa atenção, para poder a gente estar com ela dividida, ela está lentificada. Então, a gente precisa aceitar que o tempo está sobrando? Está sobrando. Eu tenho tempo para tudo? Tenho. Mas eu não tenho atenção suficiente para dar conta de tudo. Então, tudo que eu fazia em 3 horas, agora eu vou fazer em 6. Tudo que eu fazia em 15 minutos, talvez eu faça em 30. Entende? Porque a gente Não se está mais cobrar, lento, né? sim. É, não se cobrar, se amar, se tratar bem e não ficar aproveitando esse período de retiro Compulsório. compulsório, isso, de retiro compulsório, para se maltratar, para se cobrar, para exigir, porque a gente está no momento de ser nosso melhor amigo. É É verdade. Boa isso. mensagem, mãe. Ah, gostei. Gostei. Tomara que Também. vocês tenham Estou gostado adorando aí. esse nosso. Se tiverem alguma pergunta também, podem mandar depois para ela. O Instagram dela tá aqui, podem seguir. Tenho gostado das suas mensagens, mãe, lá no Instagram. Até compartilhei Obrigada. hoje. Então é isso, né? Vamos voltar lá pro sofá? Mentira, até Vamos, parece. vamos. Bem Agora que eu ia voltar para o gostar de sofá. voltar. Tá bom. Obrigada, gente, pela Tá bom. companhia. Obrigada, viu, Adorei a mãe? gente conversar. Também. Beijo. Fiquem com Deus, lavem as mãos, né? E É fiquem isso. seguros aí em casa. Tchau. Tchau, mãe. Nossa, tchau, gente. Obrigada pela companhia. A gente se vê em breve. Nossa, tá horrível esse vídeo, né? Essa